Boa tarde, Wagleano. Boa tarde aos ouvintes do programa Tarde Total. Hoje, 7 de janeiro de 2025, estamos aqui fazendo mais uma breve reflexão com os nossos ouvintes. E o tema de hoje é o seguinte: reflexão sobre pesquisas e democracia. Mas quais seriam essas pesquisas, professor Dedé Rodrigues? E o que essas pesquisas têm a ver com a nossa democracia? Antes de entrar propriamente no tema, eu quero aqui dedicar o programa de hoje a meu amigo Manuel Buchada, do sítio Cajá de Cima. Manuel Buchada me encontrou hoje na cidade e ele disse: mudei de residência, mas eu não perco o programa, não perco o seu comentário. Muito obrigado, meu querido Manuel Buchada. Um grande abraço. Em nome de Manuel, eu dedico o programa a todos os demais ouvintes que tiram um tempinho, não só para assistir ou para ouvir o programa Tarde Total, mas também para ouvir a nossa reflexão. Agradeço de coração a vocês. Meus queridos e minhas queridas, o tema de hoje fala de algumas pesquisas que a gente precisa comentar sobre elas. Tem uma matéria aqui que eu postei no blog de Dedé Rodrigues, você pode acessar no Google, bota lá, blog de Dedé Rodrigues, que sai meu blog lá para você ver as notícias lá. E uma delas trata de um tema aqui, ou de uma matéria que foi publicada no Portal Vermelho, por César Xavier, que diz o seguinte: no Brasil de hoje, instituições funcionam melhor do que a dos Estados Unidos. Olha para aí. O professor Renato Janine Ribeiro, que é presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, ele também professor titular da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Ele trouxe, em sua última coluna sobre ética e política, na rádio da USP, uma análise comparativa entre os sistemas políticos do Brasil e dos Estados Unidos. Para ele, meus amigos, para ele, o Brasil está melhor do que os Estados Unidos em relação à democracia. Isso em si já seria algo que muita gente partiria para o ataque. Mas como? Se os Estados Unidos são apresentados para o mundo como a maior democracia do planeta Terra. Eita, que mentira grande! Mas eles apresentam, através da grande mídia aliada do capital financeiro, apresentam essa versão. E muita gente cai, inclusive gente da esquerda brasileira, cai nessa ideia de que os Estados Unidos é uma grande democracia. Que democracia, coisa nenhuma, que dois partidos governam há 200 anos, todos dois da elite, um partido de trabalhador, um partido socialista, um partido comunista, jamais, por esse sistema que existe nos Estados Unidos, chegará ao poder, a não ser que for através de uma revolução. Mas por eleição, eleições bilionárias que os donos do dinheiro mandam, não chegarão nunca. Isso é democracia. Mas o Brasil, que não tem uma democracia muito diferente dessa dos Estados Unidos, porque nós somos um pouco, nós copiamos um pouco a democracia deles também, em vários aspectos. Não vou aqui aprofundar muito, mas o fato é que o sistema norte-americano, segundo o professor Giannini, historicamente ele sempre serviu como modelo, como eu disse anterior, mas passa por um momento crítico, permitiu que um cara da extrema-direita criminoso fosse reeleito presidente da República. Ele controla, para vocês terem uma ideia, segundo o professor Giannini, 6 dos 9 ministros da Suprema Corte. Um Congresso é também maioria do Trump, o Trump da extrema-direita, o bolsonarista de lá. E ainda assim ele busca concentrar o poder em suas mãos, desrespeitando, diz o professor, as próprias instituições que deveriam limitar sua atuação. Isso inclui, meus amigos, ações controversas, inclusive aquela não só do Capitólio, mas também a questão das relações com bilionários, gente que tem muita grana que a corrupção nada de braçada lá, apoia esse governo de extrema-direita. O professor Giannini fala também
que esse sistema americano vai permitir ao próprio Trump se auto-anistiar, ou seja, se auto-perdoar, ou seja, cometeu-se vários crimes, né? Invasão do Capitólio, vandalismo, violência e até mortes em 6 de janeiro de 2021. E agora ele pode dizer o seguinte: olha, eu me auto-perdoo, eu estava no comando disso tudo, como o Bolsonaro estava aqui no comando do 8 de janeiro, e também vou perdoar todos os outros que cometeram crime. Isso é democracia, meus amigos. Criminosos no poder, perdoando eles mesmos os crimes deles. Que democracia é essa? No caso do Brasil, aí nós temos uma pesquisa aqui que é interessante a gente comentar. Tem uma matéria aqui do César Xavier também, rejeição aos atos de 8 de janeiro, permanece alta 2 anos após os ataques. Olha aí, uma pesquisa Quest. Diz aqui a matéria que aprovam, não é, os atos criminosos. 7% eram 6%, ou seja, 7% dos brasileiros aprovam abertamente os criminosos do 8 de janeiro, os terroristas lá. Desaprova 86%, eram 89% no período. 86% dos brasileiros desaprovam o crime cometido contra o patrimônio público, contra o poder, no dia 8 de janeiro. Não sabe, não responde 7%. Esses aqui não sabem nem onde estão. Precisam aprender um pouco sobre política. Um pouco, pelo menos, né? Para poder responder pelo menos uma pergunta simples dessa. Para vocês terem uma ideia, os eleitores do ex-presidente Bolsonaro, que é do PL, que é o partido que eu considero o partido dos fascistas brasileiros, esse devia ser o nome do PL, 85% desaprovam a invasão, ou seja, incrível, gente. 85% das pessoas que votaram em Bolsonaro, eles não aprovam aquele quebra-quebra do 8 de janeiro. Isso é importante, porque talvez aí se abra uma janelinha para a gente conversar com eles, né? Enquanto 94% dos que votaram em Lula desaprovam ou desaprovavam, agora são 88% que desaprovam aqueles atos do dia 8 de janeiro. Segundo o blog do Nil, amanhã terá esse grande evento em Brasília, né? Ele posta aqui, Lula participa da cerimônia em memória dos episódios ocorridos no dia 8 de janeiro de 2023, que é um ato que ocorrerá amanhã no Palácio do Planalto, a partir das 9h30, prevê-se a junção de muita gente lá, não tão muita gente assim, mas que vai ter esse ato importante pela democracia contra os criminosos do 8 de janeiro. Luciano Siqueira postou no seu blog, eu vou botar no blog de Dedé Rodrigues também, que é uma matéria interessante, com a opinião dele, né? Insatisfeitos, mas alienados. Essa pesquisa aqui nos preocupa, por quê? Porque pesquisa Datafolha constata que 61% dos brasileiros vê a economia brasileira no caminho errado. Mas por quê que em 10 brasileiros, 6 veem Lula no caminho errado com a estrada de economia? É porque é uma propaganda midiática terrível contra o governo Lula. É a Rede Globo todo dia batendo, né? E outras televisões de grande porte, que são ouvidas, né? E nos 4 cantos do país. Essa é a chave da questão, segundo o Luciano. Muito simples, ele diz: o complexo midiático dominante bombardeia o público 24 horas por dia com uma mensagem do mercado financeiro, segundo a qual o equilíbrio das contas públicas é mais importante do que qualquer outro elemento relacionado com o desempenho da economia. Ou seja, Bolsa Família não tem importância para o mercado financeiro, para a Rede Globo, remédio lá no hospital não tem importância, médico no hospital de Itabira não tem importância, isso é dos outros municípios também. Trabalho para a juventude de Itabira não tem importância, democracia na gestão pública não tem importância, estradas para o campo não tem importância, né? Incentivo ao agricultor não tem importância, dinheiro para a educação não tem importância, com inclusão, com qualidade. O importante mesmo é você cortar esse dinheiro para pagar aos especuladores que adquirem, segundo Luciano, títulos públicos que desejam que seja resgatado os seus empréstimos em juros no seu devido tempo, ou seja, que se pague aos credores da dívida pública com juros altíssimos no Brasil tem, dá em torno de 50 a 60 bilhões, né, por mês, que nós pagamos
pelos serviços dos juros da dívida pública, isso é muito mais importante você encher a bolsa de valores de meia dúzia de ricos do que salvar milhões de pessoas que estão com fome, que precisam de educação, de saúde, transporte, lazer, etc. e tal. Essa é a vida. É por isso que as pessoas, o Luciano diz, insatisfeitos, mas alienados. Ou seja, essas pessoas não sabem o que está acontecendo. Por isso que elas acabam dizendo que a economia não está em caminho certo. Ora, PIB cresceu, emprego cresceu, renda cresceu, tudo melhorou no Brasil, mas as pessoas acham que a economia não está no caminho certo. Veja como são. E só acham porque a Rede Globo bombardeia a mente dessas pessoas. Mas, diferentemente do meu amigo Mané Buchado e os demais ouvintes que ouvem aqui o nosso programa, vocês devem estar entendendo a minha mensagem para saber a importância do governo Lula, né? Mesmo com toda essa mídia, com todo o capital financeiro, com todas essas pesquisas aí confusas que a gente precisa discutir. Pelo menos discutir a essência delas, né? Um grande abraço, meus queridos e minhas queridas. Até amanhã, se Deus quiser.